Bons amigos da terra, amantes da natureza, aqui é o professor Roberto. E se você é um produtor, se você é um empreendedor agrícola, eu acho que acredito que você já se deparou com algumas dessas questões, com as questões de germinação, né, com a questão de dormência, né? E o que seria então a germinação? O que seria a dormência? Então nessa aula nós vamos trazer essas questões, né? Por quê? Porque nós vamos ver que você, descobrindo as causas, né, das dormências, né, você pode aí estar resolvendo muitos problemas, né, na hora da sua semeadura. Você consegue, aí a gente vai mostrar as vantagens de estar conhecendo as causas, né, e aí as técnicas de quebrar as dormências. E para a gente fazer isso, nós vamos então ver que existe então o fenômeno da dormência, né? E essa dormência também existe a questão da quiescência. E o que seria dormência e o que seria quiescência? Nós vamos ver nessa aula. Então você vai saber lidar muito bem com esse fenômeno, né? E para quê? Para que você obtenha uma germinação desejada, né, na sua produção agrícola, na sua semeadura. Então a gente iniciando aqui, nós podemos dizer que o crescimento do embrião, o crescimento da semente, ele inicia-se na planta-mãe. Então aqui eu fiz uma planta-mãe, pode ser uma árvore, pode ser um arbusto, né, uma planta menor, de porte menor. Mas o fato é que essa semente dessa planta, ela inicia-se na planta-mãe. E ela vai terminar separada da planta-mãe. Tá? Então se nós temos aqui então um solo, né? E aí você pode então, como eu disse, a semente, né, o embrião vai começar aqui na planta-mãe, o desenvolvimento, e depois ela pode ser levada por um passo, ela pode cair, né, existem diversas maneiras aí de estar, né, dissipando essas sementes. Então, essa semente provavelmente ela pode cair no solo, né, naturalmente, ela pode ser enterrada aqui no solo, ou o próprio produtor pode colher e ele vai fazer as mudas e tudo mais. Então o crescimento do embrião ele vai iniciar na planta, né, e vai terminar separado da mãe. Então essa germinação ele começa aqui, ela é retomada, né, com o crescimento desse embrião aqui separado. Então, mas para que aconteça essa germinação, né, para continuar essa germinação, ela requer que aconteça condições aí adequadas, ou seja, condições favoráveis do meio ambiente, né, como disponibilidade de água, temperatura, né, concentrações de oxigênio. Tá? Então vamos colocar aqui que para ela continuar essa germinação que começou aqui na planta-mãe, vai depender das condições ambientais. Tá? Então, como eu disse, né, essas condições vai ser temperatura, vai ser concentração de água e oxigênio. Nós vamos falar isso lá na frente. Então, desde a antiguidade, né, já se constatava-se que algumas sementes elas não germinavam, né? Então, mesmo depois de separada da planta-mãe, né, jogada na terra, naturalmente pela natureza, algumas não germinavam. E mesmo, né, quando colocadas em condições aí ambientais normalmente consideradas favoráveis ou adequadas, né? Então essas que mesmo colocadas aí, né, em situações favoráveis, adequadas, elas aí eram consideradas aí dormentes, tá? Então você já deve ter visto que muitas sementes, produtor aí, quem é produtor vê que muitas vezes as sementes elas não germinam de uma forma natural ou igual, né? Então você vai ver que algumas vão germinar em tempos diferentes, com sincronias diferentes, né? E com atraso ou não, ou seja, elas germinam com atraso e mesmo depois de maduras, né? Então, repetindo, né, como eu disse, então, mesmo estando em condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Então a dormência de sementes ela é um recurso, né, de adaptação evolutiva utilizado pelas plantas, né? Para quê? Para que seja germinado na época mais propícia do seu desenvolvimento. Tá? Então aí é um artifício aí da planta, né, para questões evolutivas. Por quê? Porque ela busca aí, né, tá garantindo a perpetuação da espécie. Então o fato dela estar germinando em tempos diferentes, né, ela busca para que, né, se acontecer fogo, por exemplo, se acontecer
algum predador, por exemplo, não acabe tudo de uma vez com aquela semente. Então, ela vai, né, liberando aí, vai germinando em tempos diferentes. Esse é um recurso da natureza. Outro recurso, né, às vezes, por exemplo, a planta, a semente precisa passar por um inverno, né, então ela fica dormente durante o inverno, e aí passa do inverno, depois do inverno é que, na hora da primavera, na hora que tem as condições favoráveis, é que ela vai germinar. E assim, ela busca também um aspecto que traz a dormência, é que ela busca minimizar os gastos energéticos, né? Então ela reduz aí a atividade metabólica, né? Ela faz uma espécie de uma conservação de energia, para que a energia, na verdade, que ela vai precisar na hora certa, ela use essa energia na hora certa. Então muitas são as espécies em que ocorre esse tipo de bloqueio, né? Você pode chamar que acontece um bloqueio, né? E aí a gente vai ver que esse bloqueio ele pode ser por aspectos da própria planta ou por aspectos externos, aspectos internos da planta ou por aspectos externos. Mas o fato é que existem várias causas para esses bloqueios, né? E ele pode ser rompido, né, por inúmeros procedimentos, né, que a gente chama da quebra da dormência. Tá? Então, como eu disse, né, algumas espécies, né, a maioria das espécies tem isso, nem todas, tá? Mas a grande maioria vai ter isso aí. Por isso, hoje nós vamos então falar das causas das dormências, né, e também os métodos que nós podemos utilizar para quebrar essas dormências. Tá? Mas antes eu queria abrir um parênteses aqui para mostrar para vocês, né, mostrar, né, por que é importante aí a gente estar do ponto de vista agronômico, né, por que é importante a gente estar entendendo aí da dormência. Então, ela é importante por muitos aspectos. Eu vou falar dois aspectos aqui. O primeiro aspecto que a gente pode apontar é o fato da dormência estar diretamente ligado com a formação dos bancos de semente, né, de plantas daninhas no solo. Então, para quem não sabe, né, no solo existe o banco de semente, né, o banco de semente de plantas daninhas. Então, agronomicamente, é interessante que você diminua, né, cada vez mais aí o banco de sementes, ou seja, a quantidade de sementes em potencial para ser germinada ali das plantas daninhas, né? A gente chama, não plantas daninhas, mas as plantas invasoras, né, do solo. Então, quando tem um banco de semente muito grande, né, você dificulta aí na produção. Então é importante, por quê? Porque você entender que essas dormências, para você controlar as plantas invasoras, né, a dormência vai ser liberada vai crescer algumas plantas daninhas num tempo, da mesma espécie, num outro tempo vai crescer, né, as plantas daninhas em outro tempo. Então é importante, por quê? Por causa do fenômeno dessa questão da dormência. Então é importante você saber, né, como está aí, de repente, existem técnicas aí de você fazer com que essas plantas invasoras, elas de uma vez só, né, elas brotam, né, e você consegue controlar melhor do que ficar controlando cada vez que ela vai germinando, né. Então, outro ponto importante, né, é na semeadura, né, do produtor, é a hora que ele vai semear, tanto direto no solo quanto nas mudas, né. Por quê? Porque aí ele vai ver que a questão da uniformidade ou da desuniformidade do crescimento, né, da germinação dessas sementes. Então, se você tiver uma lavoura semeada e for desuniforme, você vai ter quebras de produção. Então, é interessante, né, que, tanto na produção de mudas, para que você não perca as mudas, né, sempre tem aí uma germinação uniforme. Então, por que e como acontece a dormência, né? Como acontece o mecanismo de dormência nas sementes? Então, a essência de se desvendar esses mecanismos da dormência, ela está na capacidade aí da gente distinguir a causa e o efeito. Então, para a gente entender o mecanismo, a gente precisa entender causa e efeito do que está acontecendo. Então, diversas teorias, né, têm sido estudadas para explicar esse mecanismo da dormência nas sementes, né? Entretanto, apesar de existir peculiaridades para diferentes espécies, né,
apesar disso, né, é difícil, então o fato de ser específico a germinação para cada espécie, né, então é difícil de você estar generalizando as causas de uma maneira geral da dormência. Mas nós podemos classificar ela aí em dois tipos, né. A princípio, nós podemos classificar ela como uma dormência que é a dormência, eu vou colocar aqui, é a dormência endógena, né, vou explicar. O que seria a dormência endógena? De dentro para fora. Tá? Essa seria aí a endógena. E existe aí a dormência exógena. O que é a exógena? A exógena seria de fora, né, para dentro. Então vamos falar sobre a dormência, primeiramente sobre a dormência endógena. A dormência endógena, que ela é de dentro para fora. Então essa dormência, primeiramente, a dormência ela é determinada geneticamente, né? Ou seja, geneticamente é que vai determinar o que vai acontecer ali, né? Os gatilhos ali, as ações para ela ficarem dormente ou não. Mas é instalada na fase, essa questão, né, genética é instalada na fase de maturação, logo na fase de maturação das sementes, ainda na planta mãe. Quando ela sofre algum estresse, né, que faça entender, quando essa semente ela sofre estresse, que faça ela entender que ela aí pode estar ameaçada, né? Então esse processo de tá fazendo com que ela se torne aí ameaçada, né, ela faz com que ela crie um mecanismo de bloqueio, né, nessas sementes. O que seria esse mecanismo de bloqueio, né? Então esse mecanismo de bloqueio é relacionado ao próprio embrião, né? Que é o quê? A presença, por exemplo, de inibidores químicos, tá? E um desbalanço hormonal. Mas veja que eu estou falando que tudo isso vai acontecer, então aqui, né, de dentro da semente, né? Vai acontecer, todos esses processos vão acontecer aqui dentro, né? Então vão acontecer aí substâncias inibidoras aí para tá causando esse bloqueio que a gente diz. Então essa dormência dessas sementes elas seriam controladas por essas substâncias reguladoras, né, de crescimento. E aí a gente tem essas substâncias, né, que são os fitohormônios aí da planta. Por exemplo, nós temos as giberelinas, né? Quem conhece as giberelinas, né, que são essas como se fossem nossos hormônios, só que é o hormônio da planta. Então ela é responsável, né, uma liberação dessa substância na semente que faz com que ela cresça, né, se desenvolva. E existem os inibidores, né, teriam aí a função aí de impedir essa germinação, que é no caso então as citocininas, né? Então, enquanto nós temos as giberelinas, que estariam aí, essas substâncias promovendo o desenvolvimento da semente, nós temos o inibidor, por exemplo, a citocinina, que ela teria uma ação aí de anulação desse efeito, ou seja, seria uma substância inibidora, e que não permite aí, interrompe o processo de germinação. Então a dormência ela resultaria então não apenas num excesso de inibição, né? Apesar de ter esse excesso de inibidores, mas não é só isso. Ela também poderia ser a ausência da giberelina. Tá? Então eu vou até colocar aqui esses dois hormônios para ficar mais claro de entender, né? Então nós temos, como eu disse, né, as giberelinas, que são aí promotoras aí do crescimento, né, das sementes, do desenvolvimento da semente. E temos aí também aí que vai inibir, né, que são as citocianinas. Bom, essa é uma questão das substâncias, né, substâncias aí. Existe um outro fator que é devido que vai
criar esse bloqueio, né, que é devido à incapacidade do embrião dele superar barreiras físicas, né, ou barreiras mecânicas, né, representadas aí pelos tecidos que envolvem. Então nós temos aqui a semente, né, então enquanto eu disse que existe aqui substâncias que inibem, existe também aqui, né, a possibilidade de existir algumas barreiras que acontecem aqui na semente, né, que vai aí tanto físicas, né, mecânicas, né, pode estar causando esse processo aí, né, de bloqueio. Outro processo de bloqueio, outra causa do bloqueio pode estar acontecendo, é que esse embrião, né, essa semente, ela pode aí ter um desenvolvimento não completo, né? Então isso acontece. Então ela precisaria aí necessitaria de estar passando por um período de maturação, né, de continuar esse processo de após a dispersão da semente ou da colheita, né? Ou seja, é um embrião, né, fisiologicamente imaturo, né? Então, no processo de maturação da semente, esse embrião ele não está totalmente aí formado ainda. Então, é necessário aí, né, então você ter umas condições favoráveis para continuar esse desenvolvimento. Então, todo esse processo, como eu disse, é considerado aí endógeno. Então, está acontecendo aí dentro, né, da semente de uma maneira geral. Por quê? Então, nesse processo, mesmo quando ela encontra em condições favoráveis, como eu disse, quando acontece algum desses bloqueios, mesmo estando aí em condições favoráveis de temperatura, umidade, luz, oxigênio, ela não vai desenvolver, né? Ela está aí nesse processo de dormência. Então, agora nós podemos passar aqui para exógena, ou exógena, né? Então, a dormência exógena, ela é, como eu disse, de fora para dentro. E o que seria isso, né? Por exemplo, existem alguns problemas, né, na parte de tegumentação, né, na parte dos órgãos florais da planta. Então, nesse caso, é possível você observa, né, casos de problemas na semente também, né, que não é possível aí, tá? Por exemplo, você não consegue entrar o oxigênio, não consegue entrar a água, né, existe algum impedimento, né, que a água não consegue entrar o oxigênio, né, não consegue fazer com que haja essa dilatação da semente, porque a dilatação da semente, quando entra a água, né, então existe um processo de fora para dentro, né, e acontece aí com presença de substâncias inibidoras, né, então enquanto aqui as substâncias inibidoras vêm de dentro do desenvolvimento do embrião, né, aqui essas substâncias inibidoras vêm de fora, né, então e que aí geralmente vem da planta e vai até a semente. Ou seja, para você quebrar a dormência, você precisa quebrar esse bloqueio que aconteceu, tá? Então, repetindo, esse bloqueio pode ter acontecido na planta-mãe ou pode ter acontecido fora, tá? E aí você vai quebrar a dormência, tá? Que nós chamamos de a quebra do bloqueio, nós chamamos da quebra da dormência. Ou alguns também vão chamar de pós-maturação. E essas condições específicas, né, como eu disse antes, elas vão variar aí de espécie para espécie, né? Como eu disse, umas vão precisar do frio, porque aquela planta, o habitat dela é o frio, né? Então existem todos os sinais da natureza para estar quebrando isso daí. E existem aquelas que passam pelo fogo, então o sinal vai ser o fogo, a temperatura e tudo mais, né? Então nós podemos concluir que as sementes dormentes, elas apresentam, né, tanto restrições internas, né, e como internas da própria semente, é isso que eu queria passar, quanto restrições aí sistêmicas, né, e que isso deve ser superada, né, pelo esse processo que a gente disse, né, pelo processo de quebra de dormência. Então, para quê? Quando você quebra a dormência, a semente aí está apta a ser germinada. Então, eu vou resumir, né, para ficar mais fácil de entender aqui, eu vou colocar aqui essa linha de uma maneira geral, como que acontece todo o processo. Então, imagina aqui, né, resumindo, eu vou fazer um fluxograma de tudo isso. Então, começou pelo, né, nós temos aqui o zigoto,
que a gente chama o zigoto, que é aí o início aí da formação da semente, né? E aí acontece então aqui uma diferenciação, né? Ou seja, na formação da semente vai acontecendo uma diferenciação celular, né? Como a gente diz, né? Por quê? Porque existe aí, é como as células troncos, né? Existe uma diferenciação celular aí. E aí depois você vai ter o quê? Aqui. Você vai ter então o embrião maduro. Zigoto, diferenciação. E nós temos então o embrião maduro. E aí, depois desse embrião maduro, né, nós vamos ter aqui então a parte de repouso, né, que a gente diz o repouso fisiológico, que vai ter um mecanismo para causar esse repouso ou não. Tá? Então, que a gente diz que seria um repouso, que aqui que a gente pode chamar, né, como eu disse, né, fisiologicamente aí acontecem sinais, né, para que ela entre nesse repouso. Então a gente chama de repouso, né, repouso fisiológico. Tá? E esse repouso fisiológico ele vai ser acionado, né, como a gente diz aqui, né, acontece alguma coisa nele. O que vai acontecer? Pode ser tanto aí questão da deficiência de água, né, ou a deficiência de oxigênio, né, alguns, como a gente diz, né, alguns inibidores, né, como inibidores aí os fitohormônios, né, alguma coisa assim, né, e algumas diminuições daquelas atividades enzimáticas que eu falei. Tá? E aí, é claro que ela pode entrar daqui, ela vai entrar ou em dormência, como a gente diz, né, ou ela vai entrar em, como a gente disse, né, que é a quiescência. Tá? E essa quiescência, né, que vai aí, então, acontecer finalmente, então, aqui, a germinação. Então, veja, se ela tem todos os ambientes favoráveis, ela entra em quiescência. Se ela não tem os ambientes favoráveis, ela entra aí em dormência, tá bom? Ou seja, esse repouso aqui, fisiológico, o que ativa ele? São informações genéticas já pré-existentes na semente. Então, existe geneticamente que ela fala, bom, temperatura, fogo, dormência. Temperatura alta, né, fogo, dormência. Temperatura baixa, neve, né? Então, dormência. Então, isso vai estar escrito ali na genética da planta. Tá? Ou seja, são sinais que acontecem, né, que vai controlar todo esse mecanismo, tá bom? Então, aí quando tem os sinais de ambiente desfavorável, ela bloqueia. Quando tem sinais de ambiente favorável, ela reativa todo o metabolismo e acontece então a retomada aí do crescimento embrionário. Então agora nós vamos falar sobre os métodos para superar essa dormência, né? Como a gente tinha falado, é importante agora que entra uma parte importante, né, que é a parte mais prática da coisa. Então diversos métodos podem ser empregados aí para você superar essa dormência, né? Para que fazer com que essas sementes germinem. Então, e aí esses métodos aí utilizados vão desde escarificação das sementes, né, por meios mecânicos e químicos, nós vamos falar cada um aqui, estratificação, né, choque de temperatura, né, e água quente e tudo mais. Então nós vamos falar aqui esses métodos para vocês. Então para isso, vou estar apagando aqui, tá, para ter um espaço para eu estar mostrando aqui os métodos. Tá? Então o primeiro método que a gente utiliza então, é a escarificação. Né? Então aí na escarificação, né, nós temos aqui então o primeiro, vou colocar escarificação, né, vou abreviar aqui, que essa escarificação ela pode ser química, tá? Ou nós temos então a escarificação
né, que é a outra escarificação, que é a escarificação mecânica. Tá, então uma é química e a outra é mecânica. E o que difere? Bom, a química, ela utiliza elementos químicos, né, como o próprio nome diz. Ela utiliza elementos químicos, como, por exemplo, ácidos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico e entre outros. Né? E essa escarificação, a palavra escarificação, né, ela vai, né, tá aí descascando, né, vai estar diminuindo aí, né, a camada protetora, vai estar quebrando essa parte protetora. Então, ela permite essa escarificação, né, ela vai permitir que aconteça aí trocas gasosas, né, trocas de água, trocas de gás, né, ou seja, que ela troque água, troque gás com o meio. Tá? Então, acontece quimicamente né, então, é como se você fosse descamando mesmo, né, para que haja essa troca. Tá? Por quê? Porque, veja, quando vocês veem a semente, né, ela vai inchando, é porque aquele inchar é porque a água conseguiu entrar. Então, se ela não conseguiu entrar, ela não vai ter esse enchimento. Então, é esse enchimento que faz com que consiga quebrar essas camadas. Né? Existe a escarificação mecânica, né, que utiliza, na verdade, a abrasão, né, dessas sementes. Aí é um processo mais físico. Né? Por exemplo, uma lixa, você usa uma superfície qualquer, uma superfície áspera, né, lixa, um piso áspero, qualquer coisa desse tipo. Né? Mas ele tem o objetivo aí também de melhorar aí a absorção da água, né, e dos gases pela semente. Tá bom? Nós podemos colocar então aqui uma terceira, né, que é muito importante, que é a parte da estratificação. Então, uma é escarificação, outra é estratificação. Então, o que seria aí a estratificação? Bom, a estratificação ela utiliza um tratamento de umidade, né, utiliza a umidade a baixa temperatura, né, e então quando você umedece ela em baixas temperaturas, né, então esse é um sinal para a planta. Né, então ela auxilia tanto na maturação do embrião, auxilia nas trocas gasosas, né, e vai auxiliar aí na absorção, né, na embebição de água. Um quarto aí, que a gente diz que é o choque de temperatura. Acho que esse é bem conhecido, né? Choque de temperatura. Bom, o choque de temperatura, ela vai, como a própria palavra diz, né? Ela vai ter uma alternância e vai utilizar alternâncias de temperatura, né, variando aí entre 20 graus, né? Você pode aí variar essa temperatura em 20 graus. Né, e em um período aí de 8 a 12 horas, tá bom? Então, ou seja, vê se deu para entender, você vai variar 20 graus Celsius, né, vai ter uma variação de temperatura de 20 graus Celsius em um período de 8 a 12 horas. Então isso vai quebrar, então ela vai chegar do lado muito frio para um lado mais quente, né, e aí em 8 a 12 horas. E aí, uma quinta e última, né, que a gente teria aqui, seria colocar em água quente. Então veja, todos esses, pessoal, são sinais, né, que você precisa para ativar aquilo que eu falei, né, aquele que está na genética da semente. Tá? Então a água quente, nesse método da água quente, né, ele consiste aí em você imergir, né, você mergulhar a semente em água em temperaturas aí de 70, 75, 76 a 100 graus Celsius, né, com um tempo aí depende aí o tempo que você vai estar deixando mergulhado, vai depender da espécie. Tá? Isso é muito utilizado em sementes aí que vão apresentar aí a impermeabilidade, né, ou seja, a casca, o tegumento da semente, quando ela tem aí ela é impermeável, não consegue entrar água, você também utiliza a água quente. Então, pessoal, vocês vão aí, né, é claro que cada semente, né, a hora que vocês adquirirem as sementes, você pode estar aí perguntando, né, para o seu fornecedor de semente, né, ele com certeza ele sabe disso aqui,
né, a forma de quebrar a dormência. Se você não souber, o seu fornecedor não souber, se você, né, de alguma árvore que você queira plantar, ou de alguma frutífera que você viu ali e você quer plantar, você vai precisar, se ninguém souber, se o seu fornecedor não souber, você vai precisar experimentar. E para você experimentar, você vai saber mais ou menos o hábito dela, né? Você vai saber, essa árvore, essa fruta, ela é de frio, né? Qual que é o clima dela, né? Então você vai, mais ou menos, você vai conseguir. Então se ela é de frio, você vai precisar, ela passa por choques térmicos, né? Então se ela é de calor, ela precisa aí de uma temperatura maior, né? Precisa de passar por escarificação, né? O que importa é que aí depois, mas mesmo depois que quebrada a dormência, para ela desenvolver, ela vai precisar de todas as questões, né, ambientais aí favoráveis, disponibilidade de água, disponibilidade de oxigênio, luz, temperatura, né, as substâncias que, né, vão estar envolvidas com ela. Então, é só isso. Então, assim, o que vai limitar, depois de quebrada a dormência, e se as condições ambientais estiverem favoráveis, o que vai limitar aí vai ser a genética da planta. Então a maioria das plantas cultivadas, como o milho, o trigo, o feijão, aí, devido a esse processo de seleção, já vem com um processo de seleção de melhoramento genético, né? E então elas não apresentam aí uma dormência prolongada. Então geralmente você vê o milho, né, que quando você compra, todos nascem mais ou menos tudo igualzinho. Por quê? Porque ele passou, né, o milho, como eu disse, o trigo, o feijão, eles passaram aí por um melhoramento genético. Então quando procura-se aí, né, consegue homogeneizar aí essa germinação, tá? Então mas isso é acontecido com o manejo, né, de melhoramento genético. Então logo que você germina, você imediatamente você consegue aí, logo que você semeia, automaticamente você consegue aí já ter a germinação dela, né? Que isso é uma grande vantagem agrícola de uma maneira geral. Então para você saber como quebrar essa dormência, como eu disse, você vai perguntar, né, ou você vai testar, tá bom? E aí, então, a gente pode dizer, como a gente sempre diz, né, que existem dois tipos de semeadura que você vai poder fazer. Você pode fazer a semeadura tanto direta, né, ou em sementeiras, ou você pode até fazer aí, né, em mudas, né, em saquinhos, né, fazer mudas dela. Então, né, na semeadura direta, você não precisa passar pela sementeira, você já semeia direto na terra, né, e aí tem o caso, né, que você pode colocar ela então nos saquinhos. Então é por isso que às vezes você vê que a pessoa coloca duas sementes no saquinho, né, ou 3 aí você coloca. Por quê? Porque pode ser que ali, dependendo da porcentagem de germinação, né, o próprio fornecedor vai indicar para você colocar 2, né? Para quê? Para que você, né, não perca aí para que não perca aí a homogeneidade das suas mudas, né? Então você queira que todas nasçam. Então se você colocar 2 sementes, né, o nível a chance de você ter todas as mudas ali germinadas, né, todos os saquinhos com mudas germinadas, é maior. E o que geralmente faz também, né, é que se mais de uma brotar, né, a pessoa faz, né, o desbaste, né, ou seja, ela deixa o mais forte, se brotou 2, ela deixa a mais forte, né, e você também vai ter talvez um resultado melhor aí. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria dizer. Então veja, existe todo um processo, existe um estudo muito maior disso, é muito mais complexo que isso, mas o que importa é isso, queria dizer para você, é isso, é que ela passa por todo esse processo, né, e que começa aqui na planta-mãe, vai para o solo, e aí existe a parte do bloqueio, do estresse, né, e aí você vai ver, agora eu queria entrar, né, na parte, como eu falei, de estresse, de bloqueios, né, então é assim como vocês veem, por exemplo, aqui eu quero colocar alguns métodos alternativos que a gente utiliza, né, para de repente você também pode utilizar isso para quebra de dormência. Então, como a gente sabe que os preparados, tanto homeopáticos, que a gente trabalha com preparados homeopáticos,
quanto os preparados biodinâmicos, né? Os preparados homeopáticos e os preparados biodinâmicos, eles sim vão estar trabalhando com esses bloqueios que acontecem, né? Então, que, como eu disse, são estresse e tudo mais. Assim como os homeopáticos vai tratar uma pessoa que passou por um trauma e ela cria aquele bloqueio, né? E aquele bloqueio realmente é uma capa ali, ela cria uma espécie de proteção que vai, às vezes, ocasionar problemas, né, de hormônios na pessoa, problemas aí, vai causar, enfim, uma doença. Então isso, a gente sabe que ao você aplicar os preparados homeopáticos, ao você aplicar os preparados biodinâmicos, ele vai quebrar essa casca, né? E a gente sabe que quando você trata com homeopatia desde o começo, né, com biodinâmico desde o começo, a chance de que porque uma coisa é você quebrar a dormência, outra coisa é você fazer com que essa planta ela nasça saudável. Então, se você tratar desde o começo a semente, quebrando esses bloqueios, né, e aí quando a gente trabalha com homeopatia, com biodinâmicos, aí a gente está trabalhando com a parte energética, né, nós estamos só falando com a parte química, nós estamos falando com a energia vital da planta, nós estamos falando com as informações aí, e essas informações que são passadas na homeopatia, na biodinâmica, são informações que, né, é como se falasse, olha, tá tudo bem, fala para a planta passou por um estresse, essa informação que não é química, mas que vai se traduzir como química, né, ou seja, como física, ela primeiro ela é energética para depois passar como física e química, tá? Então essa informação vai ser passada para a semente, vai ser passada para a planta desde o início, tá? E aí sim ela vai nascer uma planta muito mais saudável. Então é importante essa parte também aí, se vocês fazerem aí, quiserem então para quebrar a dormência, né, desde o começo, né, para criar essa homogeneidade da produção, você pode estar aí muito bem aplicando aí os próprios preparados homeopáticos quanto os preparados biodinâmicos, tá bom? E aí nós vamos então depois fazer alguns tutoriais, vocês vão ver alguns tutoriais práticos que vão falar especificamente como faz a escarificação química, como que faz a mecânica, né? Na prática mesmo, a gente vai estar mostrando aí tutoriais, tá bom? E outra coisa, né? Claro que nos cursos a gente dá para aprofundar, né, muito mais sobre isso, a gente aprofunda nos cursos, né, como que faz essas quebras como trabalha tudo com isso, né? Mas o objetivo, como a gente sempre diz, o objetivo final da planta é sempre criar filhos, né? Frutos, sementes e filhos, né? Sempre geneticamente superiores, sempre mais saudáveis, né? Esse é o objetivo final da natureza, tá? E quando a gente está trabalhando com esses manejos, né? Desde aí saber, né, lidar, manejar tanto aí fisicamente, quimicamente com isso, como energeticamente, né, nós estamos aí contribuindo com que a planta ela crie plantas melhores e que essas filhas dessas mães gerarão outras filhas ainda melhores, né? Então, todas as informações, a gente acredita que as informações passadas com nossos preparados homeopáticos, com os preparados biodinâmicos, elas são passadas, né, de geração para geração. Então, enquanto já existe uma linha, né, a epigenética, que vocês já ouviram falar, que ela diz que, só para terminar, eu vou terminar falando isso, é um assunto aqui um pouco mais amplo, é que no DNA, imagina, no DNA existe a semente, né? Muitos acreditam, né, que as informações são passadas do DNA, né, de dentro para fora, do DNA para a semente, né? E a epigenética ela vai trabalhar que quando você joga informações de fora também, essas informações de fora elas podem estar aí modificando o DNA da semente. Então, informações externas vão estar aí colocando, né, alterando o DNA das sementes, tá bom? Então, é isso, e é isso que a gente sempre procura trabalhar, tá bom? Então, sempre trabalhando aí com sementes melhores, frutos melhores, né, e produções melhores aí. Então, deixa aí seus comentários, perguntas sobre isso. Eu sei que muita gente aí vai ter, né, não vai concordar com esse tipo de argumento que a gente vai dizer,
né, que a gente está dizendo, mas aí quem já está aí com a cabeça aberta, quem já está aberto a essas novas técnicas que eu digo de homeopatia, da biodinâmica, essas que a gente fala que a gente tem a base eletromagnética, né, não é base só química. Quem está pensando na ciência cartesiana, que a base é só química, ela não vai gostar muito dessa aula, mas quem já está com a cabeça aberta, né, que já está aí trabalhando, já tem a base eletromagnética, né, já está trabalhando aí com aspectos da mecânica quântica, sabe que essa é uma nova abordagem, né, é um novo conhecimento aí que está aí, né, e a gente poderia estar falando muito sobre isso, mas aqui não dá nessa aula. E aí, se vocês estiverem interessados aí para fazer curso, tem os nossos cursos, lá nós aprofundamos muito mais, tá bom? Então, compartilhe, deixe seus comentários aí e a gente vai estar respondendo aí conforme a gente pode, né, são muitas perguntas, a gente sempre procura estar respondendo as perguntas, tá bom? Então, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!